Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. E está começando Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar, do nosso padrinho e amigo, agora de volta, Gabriel Gaspar, e editado pelo justiceiro Marcelo Zaniolo. Que isso, coitado Marcelo. Na verdade, ele é nosso cavalheiro brilhante. Cavalheiro do Enquadrando. Olha aí. É isso aí. Ele não é só o que o Enquadrando merece, ele é o que o Enquadrando precisa. Ele é um Enquadrando precisa. Ele é exatamente. muito mais do que o Enquadrando merece. Exatamente, porque não merecemos, Marcelo. Essa é a verdade. Não merecemos. Exatamente. Olha aí. Depois de muita insistência, muitos pedidos, e eu não sei como vocês ainda aguentam falar sobre filmes de heróis, porque eu não aguento, mas novamente o filme de herói no Enquadrando, hoje, Batman, o Cavaleiro das Trevas. Mas pra mim é o filme de herói. É, cara, não é um filme de herói qualquer, né? Então... Olha, eu vou te falar que pra mim, o último Batman, The Batman, já é melhor. Eu concordo. Eu concordo com o Fábio. olha aí, E olha inclusive tem um podcast já feito pelo Enquadrando do The Batman. O Verdade. Enquadrando número 29. Que inclusive, concordo com o Fábio, é um filme melhor. Não diria bem melhor, mas é um filme melhor. Eu não concordo, não. Caraca, que é um filme melhor. Olha, eu não sei, olha, pra ser sincero, eu nem lembro qual foi a minha opinião lá no The Batman. Eu sou muito influenciável, porque assim, Tolete. eu acabei de assistir o filme e eu saí, caraca, esse filme é bom pra caralho. Eu também. Não, é- Filmaço. Tudo bem, vamos discutir isso. Filme dirigido aqui por Christopher Nolan, né? Nosso engenheiro, cabeça de engenheiro, matemático aqui, É né? isso aí, que também isso aí. escreveu o roteiro ao lado do seu irmão Jonathan Nolan e o David Goyer, né? Que trabalhou em vários filmes de heróis, como Blade. Cara, Trilogia do Blade, Fábio claro, é cara. muito cretino. É, trilogia do Blade, sério. Ele podia ter dado vários exemplos, mas tu viu como é que ele falou Blade? É, ele falou com certo menosprezo. Mas é isso, o David Goyer, ele era referência de quadrinhos no início dos anos 2000, cara. No cinema Exatamente. Em Hollywood. Essa é a terceira vez que o filme do Nolan aparece aqui no Enquadrando. A gente já falou sobre Interestelar no episódio número 8, um dos nossos episódios mais ouvidos da história do Enquadrando. E falamos também sobre ele em A Origem, no episódio número 27. Então você também pode conferir lá, né, sobre o Nolan. E agora a gente volta aqui com o Nolan, né, nosso diretor que transparece objetividade, né, nos filmes dele, né? É. Transparece, então, quando se trata de escrever e filmar, é muita objetividade. Ah, cara, eu mesmo já lancei várias críticas ao Nolan. Eu acho que, sim, ele denota uma certa arrogância, uma forma meio complicada aí de encarar os filmes dele, né? Mas, ao mesmo tempo, é inegável que ele é um grande diretor, né? Assim, É um os grande filmes, diretor. Os filmes dele são maravilhosos. Você pega os filmes realmente, assim, primeira metade da carreira dele, cara, tem muito filmaço, cara. O cara é um ótimo diretor. Sim, sim. O Nolan é muito bom, sabe? Só que eu acho que chega um momento que sobe a cabeça, né? Cara, assim, tá meio complicado. É. Primeiro, a gente tá trazendo aqui porque, primeiro, existe um Batman no cinema, né? Já deve ter saído agora nesse momento, né? Que o Flash foi um fracasso, mas tinha, né, alguns Batmans no filme do Flash. É. E Oppenheimer tá chegando nos cinemas, né? Então, né, no contexto do lançamento desse episódio vamos juntar Nolan e Batman, né? Tem essas duas coisas acontecendo no cinema. E, cara, tem um monte de vídeo já sobre a divulgação do Oppenheimer. E tem um agora que, sinceramente, eu não sei, não me debrucei pra saber se é verdade ou não, mas ele dizendo qual é o local da sala de cinema que é o mais indicado pra você assistir o filme dele, sabe? Já é uma barreira você assistir o filme em IMAX aqui no Brasil, porque você não vai conseguir ver isso. O cara ainda acha que tem que ser visto num lugar específico. Eu também quero saber se é exatamente isso que ele falou, porque o lance do IMAX já distorceram pra caramba o que ele falou. É, exato, por isso que eu tô te falando. Ele só falou que filmou em IMAX, sabe? Tipo, Cara, assim, eu acho que acaba que às vezes a gente interpreta também de forma errada o que ele fala, a gente leva pra um lado de arrogância. Ele tem uma postura um tanto arrogante, isso é inegável, ele tem um jeitão. o jornalismo já gosta de encarar ele assim, né? Sei lá. Nesse programa, estou defendendo o Nolan. Por quê? Porque ele me trouxe memórias muito afetivas, memórias importantes. Eu acho interessante. Eu lembro, Rodrigo, da gente mais novo, lá em 2008, a gente foi ver esse filme juntos, você lembra? Uma das vezes, talvez sim, porque eu vi esse filme no cinema 4 vezes. Então, eu acho que eu fui uma vez contigo também. Eu acho que a primeira vez que você foi, eu fui junto, porque a gente assistiu o Batman Begins. Pra ir no cinema. E a gente foi direto no cinema, exatamente. Exatamente. Foi isso, tu lembra? Então, beleza. Foi uma experiência muito maneira na época, e eu lembro que a gente já gostava de cinema, mas esse filme, ele também ajuda a gente a observar um potencial de um roteiro, né? Que é você ter, esses pontos de virada, né? Que esse filme é bem marcado, e, tem uma dinâmica bem legal, assim, que acontece no filme de Gato e Rato, né? Bem bacana. Eu vou te falar que esse filme, assim,
assim, sendo bem sincero, ele é o filme mais importante da minha relação com o cinema, né? Porque é o único filme que eu assisti 4 vezes no cinema. Eu não sou assim. Eu não sou assim. Eu não sou desses. Eu não sou assim. Não sou assim, não sou desses. E quando eu assisti o filme no cinema, eu terminei, eu falei, cara, eu achei esse filme impecável, melhor filme que eu já vi na minha vida, só que eu não sei exatamente dizer porquê, além do próprio óbvio, assim, tipo, a atuação do Heath Ledger, os personagens, a história é incrível, mas ali me trouxe uma vontade muito grande de entender cinema com mais profundidade e a partir daí que eu começo realmente a me debruçar. Então, assim, pô, é o filme mais importante pra mim. Eu tô no Enquadrando hoje por conta dele. Existe isso, né? Ele não é perfeito, eu vejo hoje em dia, de fato, ele não é perfeito, mas vou colocar um ponto já aqui, rápido pra defendê-lo. Pra mim, Cavaleiro das Trevas, ele é um clássico. Sim. Ele é um clássico. Ele é um e clássico. ele captura muito bem um zeitgeist do momento ali, que a gente vai poder discutir. Então, é isso que eu ia falar. Isso é bem interessante. Exatamente. E ainda que o filme seja um clássico, ele ainda assim vai sofrer com contexto de época. Claro. Então, assim, zeitgeist. claro que a gente olhando o filme hoje vai ter alguns pontos que a gente vai questionar, que hoje não soa tão bom, mas ele não deixa de ser clássico. Porque se fosse assim, cara, vai assistir todos os filmes do Hitchcock. Vai assistir grandes clássicos da década de 80, 90. Todos eles, de alguma forma, a maioria, você vai ter que ter um olhar ali mais atual e falar, cara, tem algumas coisas que não envelheceram tão bem. Mas o filme como um todo envelheceu bem porque é um clássico. Sim, o filme é um clássico e a gente provavelmente, pelo menos falo por mim aqui, né, eu vou bater um pouco no filme. Isso não quer dizer que eu desgosto do filme ou que o filme foi desimportante na minha vida. Não, foi um filme extremamente importante na minha vida, mas como teve esse tempo do lançamento do filme, da forma de pensar daquela época e até da minha forma de pensar de quando eu assisti o filme da primeira vez pra atualmente, né, pra cabeça que eu tenho hoje, né, eu vejo que tem vários pontos que é obrigação nossa aqui do Enquadrando, sabe? Colocar luz nesses pontos, sabe? Então isso não quer dizer que o filme é desimportante ou que o filme, né, você que gosta do filme, porque também tem isso. Agora, um desabafo aqui. Tem muita gente que confunde gosto pessoal com identidade, sabe? E aí a pessoa gosta do Batman, ela se enxerga como um fã de Batman. E aí quando a gente critica a obra, a pessoa acha que a gente tá criticando ela. A gente não tá criticando você pode ter o gosto que você quiser. A gente gosta da obra também, beleza? Aí as críticas à obra são a obra, não a você. Claro, Até porque toda obra, ela tá contextualizada no momento, né? Exato. Então, a gente tem que olhar pra esse contexto também e entender como que as pessoas da época encaravam isso. Nós evoluímos, nós olhamos pra trás e a gente consegue perceber, sabe, problemas que tem nessa obra, obviamente. Olhando pra trás hoje, eu acho que ele realmente traz uma discussão importante daquele período. Uma discussão que talvez naquele momento a gente não estivesse enxergando tão bem, óbvio. Não estávamos, claro. Como agora, né? Depois, né, olhando pra trás, olhando pelo que, né, a gente estava passando, é o que o Rodrigo falou, né? É um clássico, tá preso no seu tempo, mas eu acho que ele ganhou um certo tempero, vamos dizer assim, justamente por causa disso. Acho que a gente tem que olhar pra trás hoje e ver, né, o que a década do terrorismo e o que esse filme traz, eu acho que ele traz uma discussão importante até, cara. Eu também acho. E cinema é isso, né? Acaba que se a gente for ver... Por exemplo, eu tava um tempo fazendo um estudo, né? Tava assistindo filmes da década de 30. Pô, cara, você tem que relevar muita coisa. Tem. O triste é a gente fazer algo com uma coisa tão recente, sabe? Tipo, relevar pontos de um filme tão recente. Aí eu fico assim, caramba, como que a gente não percebia isso na época? É interessante, né? Mas... É interessante perceber também que, assim, as mudanças da sociedade, elas estão exponenciais, né? Vamos dizer assim. Então, assim, muita coisa mudando muito rápido. Claro, então, acho que esse exercício vai ficar cada vez mais frequente, Eu ainda que também a gente não goste de fazer isso, né? Mas vai ficar mais frequente. Verdade. E vocês falaram sobre o The Batman, eu acho que o The Batman, ele acaba sendo um passo importante a partir do Cavaleiro das Trevas, porque é um Batman mais amadurecido, na verdade é uma forma de olhar o Batman de uma maneira mais amadurecida, mas que o embrião disso está em Cavaleiro das Trevas, pra mim completamente. Mas o The Batman, ele problematiza coisas que esse filme aqui não problematiza. Esse é o ponto, né? Sim. Mas eu acho que ele consegue problematizar mais coisas e tocar em pontos importantes, mas porque parte do Cavaleiro das Trevas. A sensibilidade do Nolan faz Cavaleiro das Trevas tocar nos assuntos, talvez antecipar assuntos, né, que ele mesmo não percebesse naquele momento. A sensibilidade ou a insensibilidade? Não sei. Não, eu acho que ele é um cara sensível, sim. Sensibilidade artista, cara, não tem essa. Tudo Eu bem. acho que é insensibilidade. Eu tô com o Fábio aqui nessa porque Caraca, nossa. Defenderei meu ponto mais à frente. Pra mim, o Nolan, ele é lógica pura, lógica nas emoções, né? Ele é emoções sob a rédea da lógica. E aí, com sua lógica pura, ele conseguiu colocar lá desafios, questionamentos que seriam importantes no futuro. Mas com a sua insensibilidade, que lhe é atípica, quase sempre nesses debates em que ele se coloca e coloca o filme, meio que de um lado do qual eu discordo, sabe? Então, assim, ele conseguiu antever esses debates, mas nem sempre ele se posiciona de uma forma que, posteriormente, a gente viu, né? O que seria melhor pro futuro, não. É isso aí. Vamos chegar lá logo? Vamos chegar lá logo, né? Vamos chegar. Sinopse. Mas antes da sinopse, eu gostaria de dizer que o Quadrando tem uma campanha em apoia.se
apoia.se/enquadrando, lá no Apoia-se. Se você quiser fazer com que o Enquadrando permaneça pagando as contas, você pode ir lá ajudar a gente com uma contribuiçãozinha. Pô, R$10 você já tá lá dentro do nosso grupo do Discord lá, conversando com a gente. E eu gostaria de agradecer alguns nomes que apoiam o Enquadrando, que fazem esse programa ser possível. Muito obrigado, Leonan Lisiero, Gustavo Eike Nakandakari, Rafael Milanes, Pedro Henrique Pires da Silva, Morgana Carmen Diniz e Rogério Maggione. Valeu, galera. Obrigado, gente. Muito obrigado. Vamos lá. Coringa, um grande vilão, transforma Gotham em um caos. E Batman terá que atuar juntamente com Gordon e Harvey Dent para tentar caçá-lo. Isso foi horroroso, Ah, gente, mas é... Pô, obrigado, Fábio. Obrigado por especificar que o Coringa era um grande vilão. Achei que você tá falando da carta de baralho. Não do vilão, cara. Que bom. Coringa, um grande vilão. Mas olha só, por que eu resolvi colocar isso? Porque tem toda a máfia que eles estão atrás, né? E aí o problema é que surge o Coringa, né? Mas tudo bem. Deus, cara. Caralho, é muito bom. Eu acho que essa foi a pior de todas. De 65 episódios, essa é a pior. Teremos uma longa gravação pela frente, meu amigo. Fudeu. Mas de qualquer forma, Caraca. não, isso mostra a minha insatisfação com essa escolha desse filme, né? Mas tudo bem. O ponto é o seguinte: a gente tem uma cena de introdução do Coringa. Incrível, por sinal. Incrível, incrível. Eu sei que vocês vão querer falar da cena, eu já quero falar do final da cena, na verdade. Porque eu acho que essa cena, ela vai resumir muito sobre quem é o Coringa e ele tá mentindo pra gente o tempo todo. Mentindo por quê? Porque, na verdade, ele é um grande planejador. Óbvio, ele é um grande Tem noção, planejador. Rodrigo, que eu não sei. A gente já falou muito desse filme no passado. E eu acho que no passado, eu realmente acreditava que o Coringa era o caos. É a loucura toda. Não, cara. Ele é um estrategista absurdo, né? Absurdo. Ele sabe lidar muito com as emoções humanas, né? Ele sabe o que esperar do indivíduo. E isso é que é bizarro. Né? Ele sabe a reação das pessoas. Ele é um agente do caos. Ele traz o caos. Só que pra isso ele utiliza planos extremamente bem planejados e estratégicos, sabe? Organizados. Perfeitos, né? Mas pra causar o caos, o efeito que ele quer causar é o caos. Exato. E como que isso me bateu nessa primeira cena, que é isso, né? Tipo, é uma cena em que tá todo mundo se matando, né? Porque ele coloca todos os capangas pra se matarem, só resta ele no final. É bom né? demais. Num plano perfeito. Mas eu acho que o mais interessante é, cara, só me bateu isso quando ele sai com um ônibus escolar e ele entra no meio de 2 ônibus escolares. Ali eu falei, cara, isso é um time muito perfeito. É óbvio. E eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso, e realmente. Eu acho que o plano é muito bem estabelecido, óbvio, ele é um puta de um estrategista, mas há ainda assim imprevisibilidade, né? Tipo assim, porque ele tem muito caos no meio desse plano que poderia dar errado, obviamente, e ele aceita um pouco dessa imprevisibilidade no meio desse processo, sabe? Então isso ele tem. Ele é um maestro do caos, sabe? Ele tá no meio de todo aquele caos, regendo aquele caos. É isso, sabe? é isso. Pro objetivo dele. Ou seja, tem uns pontos importantes de conexão ali, né? Que esses pontos você precisa passar. Exato. E ele faz eles acontecerem, sabe? Tipo o ônibus sair exatamente. Exato. Exatamente como ele vai passar, ele não tem tanta certeza assim, mas ele vai encontrar um caminho no meio do processo. É como se você ligar os pontinhos de um desenho, sabe? Exato. E aí tá ligando os pontinhos, pode fazer mó loucura no meio, mas ele passa pelos pontinhos, sabe? Tipo, sim, impressionante. Esse filme teve uma campanha de divulgação que mudou completamente, obviamente, após a morte do Heath Ledger, ou Ledger, sei lá. Eu sempre falei Heath Ledger, mas eu também não sei. Heath Ledger, vamos usar Heath Ledger. Então, após a morte do Heath Ledger, a divulgação do filme mudou muito. E na época tava naquela campanha viral, né? Tinha uma campanha viral acontecendo. E parte da campanha era sobre exatamente esse roubo a banco do Coringa. Então, a campanha de divulgação do filme já te colocava, de certa forma, como um comparsa do Coringa, né? De certa forma. E você começa a cena justamente nessa perspectiva, né? Você tá no assalto a banco, você não sabe quem é quem. Então, é uma forma de te colocar, né, dentro do filme de maneira muito rápida. Essas cenas são filmadas em IMAX. E aí, vale a gente falar um pouquinho aqui do IMAX, que é uma forma de filmar, né? Uma câmera em específica que tem um campo de visão, uma amplitude muito maior. Tem até uma proporção diferente, bem diferente a proporção também. Tem uma proporção diferente. Tem uma proporção diferente. E ela coloca muito mais coisas em foco, né? Vendo agora, com uma TV de maior qualidade do que eu tinha na época, cara, o filme envelheceu muito bem, assim, nesse sentido. O filme, porra, é lindo, cara. É absurdo, cara. Muito efeito prático, né? Muito e efeito até prático. o CG funciona muito bem, né? Cara, o filme é lindíssimo, assim. Sinceramente, perde pra nada de filme feito hoje, assim. O filme tem, sei lá, mais de 10 anos, né, então. E ela começa a te mostrar já como é que vai funcionar esse filme, porque é como o Gabriel falou, né? O Nolan é um estrategista ali
das emoções, ele Vai. vai... Ele é tipo o Joker? Ele é tipo o Coringa? Me parece, cara, que esse roteiro é feito sempre de um quebra-cabeça, um jogo de xadrez, sabe? E ele começa a posicionar as peças e você não tá nem percebendo pra onde elas estão rumando, né? Pro cheque que você vai ganhar lá na frente. Porque esse roubo a banco, ele não só apresenta a característica do vilão, como é que ele raciocina, como é que ele opera. Ele é importante pra trama também, né? É a partir dele é que a trama da máfia se inicia. Então, tudo tem uma função ali, né? Não tá simplesmente jogado. Não, eu acho muito foda como é muito bem calculado essa dosagem, porque você entra com Coringa, que pra gente já tem uma importância gigante, a gente conhece esse personagem, mas pra história, pro contexto, pro cenário não tem essa importância ainda, e logo depois você tem essa relevância do Coringa sendo quebrada pelo fato de que o Batman ignora ele, o Gordon meio que ignora ele também, tipo, não, esse é um problema menor, vamos resolver o problema maior que é a máfia, e em dado momento você vai ter uma inversão disso, mas isso é gradual, é um processo, como o Daniel falou, as peças vão sendo colocadas de tal maneira que você não percebe o checkmate que está por vir, né, cara, que vem no final. É muito foda. Não, isso, muito foda. Isso realmente é bem legal na construção do roteiro, e essa introdução acaba sendo uma origem, né, do Coringa, né? Porque se você para pensar, né, tipo, ele introduz o Coringa ali, né, mas o Coringa não tem origem, né? Exatamente. Então isso aí vira uma origem pra gente, né? Exatamente. E pra mim tem dois pontos aqui que ficam muito claros nessa introdução. Um é esse tom em que o Nolan vai trabalhar. Ele tem um filme que ele é muito mais calcado dentro de uma estrutura que a gente pode considerar real, né, dentro de um certo realismo aqui, mas ainda assim você tem aí uma mistura interessante com a fantasia, com essa licença poética que vai vir de uma história baseada em quadrinhos, né? Como a gente tá falando, o plano do Coringa é impecável, né? Ele chega a dar um passinho pro lado porque é o momento que o ônibus vai atropelar o último assaltante lá. Então, esse tom que a gente sabe que é impraticável, isso ainda é impossível de acontecer, é o tom de fantasia que vai ser incorporado dos quadrinhos, né? E eu acho que o Nolan trabalha isso muito bem. Ele consegue usar essa licença poética para que esses planos mirabolantes deem certo, para que tudo seja muito preciso e tal, mas ainda consegue manter esse tom de realidade que em nenhum momento é rompido, né? Ou pelo menos em pouquíssimos momentos é rompido. Só né? pra gente não sair muito da cena inicial, que é o seguinte, também, o plano inicial, cara, que ele adota, cara, eu acho brilhante porque sintetiza tudo isso que a gente falou através de uma imagem, né, cara? Assim, que é o Coringa de costas, o Coringa apresentado de costas. A gente já falou isso em outros filmes, né? Normalmente, quando o personagem é apresentado inicialmente de costas, ele é um anti-herói, ou um vilão, ou alguém com uma conduta, né, questionável. Então ele é apresentado de costas, só que na mão dele ele tá segurando a máscara, né? Uma máscara de palhaço que tá de frente pra gente. Tá de frente, sabe? E a câmera, né, vai indo pra máscara, não foca nele, né? Ele é o personagem de costas, mas a máscara de palhaço tá de frente pra gente. E é isso que a gente vai ver dele no filme inteiro. Só a máscara dele. A gente não sabe o passado dele, não sabe, né, as intenções dele, não sabe nada dele, do personagem. A gente sabe só a máscara, a fantasia com que ele se veste. Fantasia que eu falo, não fantasia física, né? Mas aquele personagem, né, que ele criou, né, de Coringa, sabe? É só o que a gente enxerga, né? Não o ser humano que tá por trás. Até porque ele vai tirar a máscara, né? Logo nessa introdução ele vai tirar a máscara, ele vai ter a máscara por trás da máscara. A máscara, né? por trás da máscara, exatamente. A gente nunca vê o ser humano. Então, o Nolan, ele preza muito por efeitos práticos. Por quê? Porque efeitos práticos colocam uma certa âncora na realidade, né? Ajuda você a compor alguma coisa que parece que é possível. Então, beleza, ele vai prezar por efeitos práticos, ele vai prezar por uma explicação pra tudo. Então, tem um projeto da CIA pra buscar um cara através de um balão, passa o avião, puxa o balão. Pô, beleza. Projeto Anzol. Projeto Anzol. Aí você vai ter o Batmóvel, que é um tanquezinho de guerra. Você vai ter a moto que tem Tanquezinho de guerra? Tanquezinho. Ah, você cara, tá de sacanagem. que tá com muita má vontade mesmo. Não, gente, olha só. O Tumblr é maravilhoso. Tá, mas é um carro, digamos assim, um carro de guerra. Tudo bem, tudo mas bem. ok, mas ele é um mini tanque de guerra, né? E eu acho isso interessante porque o Nolan tinha essa ideia no filme, né, de trazer um Batman que pudesse existir. Ok, sempre existe uma certa... Você tem que ter um certo desapego, né, da realidade pra você ver um filme de herói, beleza, ok. Mas eu acho que o Nolan, ele peca, e aqui é triste, né, porque ele peca um pouco em fazer crível esse mundo geopolítico. Isso hoje me tira muito sério do filme, e eu falo, meu Deus do céu, como assim isso tá no roteiro? Então, por exemplo, invadir um outro país, invadir Hong Kong, sequestrar uma pessoa lá, né, extraditar a força, digamos assim, né? Um cidadão daquele país, né? Daquele país que carimbou um passaporte provavelmente pra entrar ali, que voltou, sabe? Tipo, tem um dado dizendo que, calma aí, ele chegou aqui e do nada o cara aparece em Gotham City.
E, digamos assim, o Harvey Dent, né, que é um promotor da justiça, né, fala, não importa como ele chegou, agora que ele chegou, a gente vai processar ele. Gente, isso é tão surreal, sabe? E é tão bizarro, porque só podia ter sido escrito por um inglês. Olha só. Só podia ter sido escrito por alguém que tem no imaginário que a China é nada na geopolítica, né? Tem um ataque gratuito. A China tem um ataque gratuito do Harvey Dent. Ele pega a arma do cara, né, que falha no tribunal. Se você tivesse dado arma americana, funcionaria. Essa arma porcaria chinesa aqui não funciona. Sim, então realmente existe. Isso é foda, porque realmente assim, é um olhar de época total em que a China basicamente, ela tinha, os seus ricos eram todos corruptos, que exploravam, né, a sua população para fazer bugigangas. Essa era a imagem que todo mundo tinha da China, né, essa imagem absolutamente equivocada, que vai reverberar no filme de uma maneira muito escrota, realmente. Tipo, não só o personagem em si, que vai tomar conta do dinheiro da máfia, a China como é tratada, isso aí é inegável, isso é inegável. O personagem, perfeito, né? Quando você olha a máfia, é até engraçada a máfia, né? Porque a máfia são negros, italianos e um asiático. Então eu já fico assim, caraca, pesado, né? A máfia étnica, máfia étnica. É uma máfia étnica, né? Terrível. Terrível, né? E aí você vai, pô, beleza, Nolan, tá, já sei onde é que você tá chegando. E aí tem essa cena do cara buscando, extraditando à força o rapaz, e os Estados Unidos vai processar ele mesmo assim, sabe? Tipo, você fala... Isso é lawfare puro, sabe? Guerra, assim, isso é guerra. Não, é engraçado porque o Batman, ele é o cara que age fora da lei. Cavaleiro das Trevas, age nas sombras, age à margem da lei. Aquela pessoa que se dá autoridade pra ir sozinho, né, combater o que ele mesmo julga como criminosos. Sim, beleza, sim. mas o filme coloca ele como alguém à margem da lei. A antítese dele no filme, né, que é o legalista, né, que é o cavaleiro, né, iluminado, né, contrário do Cavaleiro das Trevas, o cara que segue as leis, o virtuoso, ainda virtuoso, porque depois ele vai se corromper, mas ainda virtuoso é o cara que faz lawfare. Pra quem não sabe o que é lawfare, é uso estratégico do sistema judicial pra manipular as leis, sabe, de modo a criar um estado de autoritarismo por uso da justiça, sabe? Gente, olha só. Esse é o Cavaleiro Branco, é o Cavaleiro da Luz. Só pra pontuar, quando chamam ele ainda de o Cavaleiro Branco de Gotham, eu não consigo deixar de imaginar um templário com o chapéu da Ku Klux Klan na cabeça. Também. Que isso, esse gente? nome é péssimo. Eu acho que o Nolan não pensou nada disso e tal, mas é um nome meio infeliz, realmente. Então por isso que esse filme envelhece um pouco mal pra mim, é só pra poder dizer assim, caraca, as pessoas acreditam que o fascismo tava combatido na época, não é possível. Cara, nunca mas mais, né? eu acho O Rodrigo que... tá boca aberta ali, o Rodrigo tá... Eu tô só esperando, Eu concordo com tudo que vocês falaram. O filme, nesses pontos, envelhece mal, ok. Mas assim, eu acho, de certa forma, que isso sempre existiu. Sim, né? sim. Nos quadrinhos também tava lá. O Falcone, né? As famílias mafiosas de Gotham são essas. São essas. É um filme preso no seu tempo. Mas, cara, o Batman extraditar um indivíduo é tão absurdo assim? Assim, é o Batman, cara. Ele é o que Gotham precisa. Então ele vai fazer o que for preciso. Isso, pra mim, não me tira tanto, né? Não é uma suspensão de descrença tão grande. Eu acho realmente que, beleza, olhando com o olhar de hoje pra trás, fica complicado, realmente, mas feito essa pontuação, cara, ainda é completamente aceitável, sinceramente aceitável. Eu concordo com o Daniel no ponto que pode ser aceitável dentro da lógica do Batman. Sim, sabe, óbvio. o que me tira um pouco, assim, é um Batman inconsequente, do tipo, pô, incidente diplomático internacional, dane-se, tem que pegar esse cara. Mas aí tem um ponto importante, é isso que eu tava tentando construir, porque assim, o Coringa nos é apresentado pronto, o Batman não tá pronto. O Bruce Wayne e o Batman não estão prontos. Ah, não sei. O Nolan é específico em dizer isso. Olha, eu queria apresentar um Coringa que já tivesse pronto. Por isso que ele não tem origem. A origem dele é qualquer uma. Ele tá pronto. Ele é aquilo. O Bruce ainda tá se desenvolvendo enquanto Batman. Às vezes ele é o Bruce, às vezes ele é o Batman. E eu acho que o Nolan ele dá muita atenção até mais pro Bruce do que nitidamente pro Batman, assim. Então, assim, ele tá aprendendo, de certa forma, ainda. Pra lá no terceiro filme o arco ser diferente. Eu ainda acho que cabem ainda algumas suspensões aqui. Ô, Daniel, ele pode estar aprendendo algumas coisas, concordo. Todo personagem, principalmente protagonista, tem que ter uma curva de aprendizado. Mas eu não vejo ele aprendendo no final do filme. Realmente, invadir outro país foi errado. Mas eu não acho que a curva de aprendizagem dele é essa não. Eu também acho que não. É um mergulho mais profundo justamente nisso. Ele vai fazer o que for preciso. Se ele precisar ir extraditar 30, ele vai extraditar 30. O mergulho dele, a curva de aprendizagem dele é inversa. Ele não vai, migrar pro ético. Ele vai justamente pro inverso. Entendi, perfeito. Mas eu acho que esse é o ponto pra mim.
quando eu falei sobre a sensibilidade do Nolan, é como inconscientemente talvez ele enxerga o Batman de uma forma muito sincera, e ele traça o Batman como um cara absolutamente inconsequente e que vai pagar um preço gigante. Só que o ponto que a gente não pode esquecer é o seguinte, tá tudo lá, o preço que ele paga e que todos os personagens ao redor pagam estão no filme, só que ele tá vendo um filme de super-herói, num contexto em que você tem o ressurgimento de filmes de super-herói. Ele não poderia desconstruir um gênero que não existia direito. Óbvio, não, isso faz sentido. Então você tem uma roupagem de super-herói. Então assim, a tragédia tá lá, cara. O Bruce Wayne, ele é absolutamente inconsequente. Agora, e aí eu concordo com as críticas que vocês estão colocando, e acho que é sim uma forma de você representar, né, a China de uma forma muito irresponsável, só que a gente não pode esquecer que ele tá trabalhando aqui com linhas simplórias dentro da narrativa, no sentido de que sim, ele traz uma história de quadrinhos que muitos dos quadrinhos que vão retratar o Batman são histórias simplórias, nesse aspecto político, geopolítico. Então assim, agora, onde ele traz pra mim profundidade e complexidade, tá em si nos personagens, sabe? Tipo, não tá necessariamente nessas linhas, claro, né? Eu gosto desse pensamento, Rodrigo. Eu gosto. Pra mim, o ponto é, assim, hoje em dia, eu olho pra esse roteiro e falo, nossa, super desnecessário. Você poderia não ter isso. Poderia. E esse é o ponto, sabe? Então, tipo, mas o Nolan, ele tá tão distante da realidade, tão distante do que é a China na época. Sim, pode ser. Isso é aquela posição da Inglaterra, que mora nos Estados Unidos, tá fazendo um filme em Hollywood. Sim. Tá tão distante dessa realidade que ele simplesmente coloca uma coisa absurda no roteiro e que vai passar pro público americano, porque, sabe, tipo, é o imaginário, né? Claro. Do público americano, né? Do público estadunidense. Eu concordo total. Só que eu acho engraçado isso, por isso que eu digo que é insensibilidade, porque é uma sensibilidade tão grande na lógica pra você pensar uma coisa crível em função da física, da técnica, e uma coisa tão supérflua, sabe? Pra você pensar em geopolítica. Exato. É uma insensibilidade dele, é uma imaturidade dele, ignorância. Uma imaturidade gigante. Mas eu consigo, por outro lado aqui, passar um pouco de pano nessas questões que eu julgo amorais ou imorais, na verdade, mais imorais do Batman, se a gente realmente ter essa visão do filme como uma tragédia, como isso também realmente o filme fala no final, que o Coringa ganhou naquela cena final no beco, quando tá ele com o comissário Gordon, né, e tudo mais, com dois caras, né, ele fala literalmente que o Coringa ganhou, então é um filme de arco de queda moral do Batman, dele cometendo erros e pagando por esses erros. Se eu enxergar o filme por esse ângulo, sabe, eu consigo aceitar esses erros morais do Batman como parte dessa queda, dessa espiral de queda do personagem. Eu digo pra você que, na verdade, não é nem a questão de aceitar. Tá lá no filme. A questão é que você vai ter realmente uma roupagem de super-herói, porque era importante também você contar uma história de super-herói. E aí, pra mim, que entra a complexidade do Nolan. Porque, assim, dá pra ver claramente que, pelo menos a impressão que eu tenho, que como a gente tá falando, o Nolan é um cara que, nesse aspecto, talvez ele seja mais imaturo, ou mesmo ele queira ignorar tudo isso, como ele ignorava. Um cara, talvez, em algum aspecto mais social, um pouco mais conservador, ou então na questão, né, seja mais liberal na questão econômica, essa coisa toda, porque ele vai trabalhar muito a questão do indivíduo aqui, porque, óbvio, tudo que vem de revista em quadrinho, de super-herói, é o indivíduo, é um homem mudando tudo, como o Gabriel falou, é um homem se colocando acima da sociedade pra salvá-la. Só que o que eu acho interessante é você perceber o seguinte, parece que dentro dele, ele sabe que um homem como o Batman, ele vai destruir a sociedade. A existência do Batman dentro da sociedade vai destruir Gotham. Isso é inquestionável e tá no filme, cara. Por que eu acho que a trilogia acaba falhando um pouco no terceiro filme? Porque ele perde o Coringa. Porque o ponto é, o que pra mim é o primeiro filme? O primeiro filme é quando ele mostra o seguinte, um homem com um trauma seríssimo decide se transformar num símbolo, se transformar no Batman. A partir daí, cara, é só decadência. E percebe uma coisa, o Batman, o que é o Bruce? É um cara que passou por um trauma bizarro, em que ele perde os pais pra violência, pra criminalidade de Gotham, porque não tem uma face, ele se afasta de Gotham. E que tem uma empresa de armas. Não. Olha só. Então, olha as contradições. Ele se afasta de Gotham, ele não vive Gotham, ele não conhece Gotham, ele não passa a compreender Gotham, ele só se afasta de Gotham com a imagem do trauma que ele teve. Então, Gotham pra ele é o trauma que ele viveu. Gotham pra ele é a criminalidade. E ele vai pra um processo de treinamento, de combate, em que basicamente está sendo treinado não só pra virar uma arma, mas também pra que ele enxergue o outro como um inimigo e volta com essa mentalidade e com um trauma mais sólido ainda. Então, quando ele volta, ele tá enfrentando a criminalidade de Gotham? Não. Ele tá enfrentando Gotham. Gotham é o trauma dele, cara.
Então ele vai destruir Gotham. Não tem essa. Ainda que ele não perceba. Então assim, quando ele pisa em Gotham, a gente acabou de falar, ele é um justiceiro que não tem limite financeiro, não tem limite moral praticamente, não tem limite legal, não tem nenhum tipo de limite. Esse cara, quando ele se coloca como Batman, a ponto de simplesmente extraditar um cara fora do país, ele tá pegando toda essa malha moral, social, legal de Gotham e tá rasgando. Não tem mais volta a isso, cara. Mas, ô Rodrigo, esse que é o problema, assim, tipo, eu acho que isso não está problematizado, como você coloca. Mas tá lá, Está lá, mas você precisa cavucar aí pra você conseguir chegar aí. Eu não acho, cara, eu não acho. Ele coloca tudo na conta do Coringa. Se não fosse o Coringa, teria dado tudo certo. Não é verdade, cara. A carta que a Rachel faz é um exemplo disso, cara. É a parte do roteiro que trabalha justamente isso. E o que eu acho mais interessante nesse Batman em específico é que ele não quer ser o Batman. Ele quer passar o bastão. Ele visualiza uma ideia de passar o bastão pra frente. Ele deposita tudo isso numa pessoa só, que é a Rachel. E quando ele perde isso, ele vai se tornar esse cara que vai buscar essa vingança aí pra sempre. Ele vai macular Gotham, ele vai puxar Gotham pra baixo pra sempre. Pra sempre. Então, eu acho que a morte da Rachel ela é tão importante nesse filme, ela é tão corajosa até, de certa forma, que ela acontece muito cedo. E é nessa parte que o Coringa ganha. O Coringa ganha o filme no meio. O Coringa ganha... Daniel, olha o Coringa ganha no início, Ó, cara. Você pega o Alfred defende, fala que o Batman é maior que um herói, porque ele vai se sacrificar, certo? Mas ao mesmo tempo, o próprio Alfred fala que ele é responsável pela existência do Coringa. O próprio Alfred paga o preço por defender um cara como o Batman, que é um justiceiro. Você pega a Rachel, ela morreu, cara. Ela morreu. Você pega o Gordon, quase perdeu o filho, cara, por ter dado essa liberdade toda pro Batman. Ele paga o preço por ter defendido um cara como o Batman. Ele vai pagar o preço e praticamente pagou o preço. E é engraçado que eles chegam no final e falam assim, de nós três, o melhor era o Harvey Dent. Um cara absolutamente radical, absolutamente... Um promotor da justiça que queria trabalhar com justiceiro. Exatamente, pra você ver a decadência. Cara, isso tá no filme, os dois são tão decadentes que eles acham que o Harvey é melhor do que eles. O cara que virou um vilão. Tipo assim, o cara virou um vilão por quê? O radicalismo foi pro bem, foi pro mal, obviamente. E eu acho que o Daniel falou uma parada que pra mim é a mais importante. A mais importante. O Bruce Wayne, ele não consegue aceitar mesmo no segundo filme. Pra mim, esse arco é muito claro e não é fechado na trilogia, infelizmente, porque falta o Coringa, como eu falei. Por quê? Quando surge o Batman e ele rasga essa malha social que é Gotham, porque agora não há mais limite, naturalmente, cara, o universo vai ter um equilíbrio, vai surgir uma força opositora. Coringa fala isso o tempo inteiro. Nós dependemos um do outro. Então, ele parte de um herói em Begins, ele se enxerga como herói. No segundo filme, ele já começa a se enxergar como um anti-herói, porque ele ainda não tá enxergando a verdade. Mas ele fala, eu acho que eu sou, na verdade, um pária, mas eu vou ter que defender Gotham nas sombras e tal, à base de uma mentira. Isso é uma tragédia, meu amigo, não tem discussão. Não. Por quê? Porque no terceiro filme ele teria que virar um vilão. É o arco dele. Viveu o suficiente pra virar vilão. Ou melhor, pra se enxergar como vilão. Porque ele tem que entender, e ele não entendeu ainda no segundo filme, que ele é o causador da porra toda. Ele é o causador, cara. Ele rasgou Gotham. E foi o que o Daniel falou. Gotham fica refém do Batman. Porque agora não tem mais como Gotham sobreviver. Então o Batman fica tentando suturar aquela ferida que ele mesmo abriu pra sempre. Então, e o pior, o Bruce fica refém do Batman. Ele não vai sair nunca mais da condição de Batman. Então, assim, é um fardo completo. É aquele mito do Sísifo que o Gabriel adora falar. Ele criou a pedra, ele levou a pedra pro alto e percebeu que a pedra vai rolar o tempo inteiro. Acabou, cara. Aí você fala pra mim assim, mas isso não tá problematizado. Cara, o Coringa fala isso o tempo inteiro. Não, eu sei. O Coringa vira pro Batman e fala assim, vem cá, quando é que tu vai aceitar que um depende do outro e que você é o causador dessa porra toda? Eu sei, mas assim... E o filme trabalha isso logo de início. O primeiro Batman que aparece não é o Bruce. O primeiro Batman que aparece é um transeunte, é um civil se vestido de Batman, É cara. isso, o Bruce Wayne é um cara inconsequente. O filme começou a trabalhar o impacto da imagem desse símbolo, que é distorcido, que é um símbolo pra vingança, logo no início do filme. E tem a pergunta do sujeito, né? Que é, o que diferencia você de mim? Exatamente. É o negócio de rock que ele usa, armadura de rock. A crítica social do Nolan, hein? Mas por que eu digo que não tá problematizado? Porque o filme mascara essa problematização, Rodrigo. Ele mascara porque ainda é um filme de super-herói, né? O filme mascara colocando a culpa em cima do Coringa, de tudo, e ainda tem aquele discurso do Gordon no final que vai falar sobre ele é o que Gotham precisa. Poderosíssimo. Poderosíssimo aquele discurso. Eu concordo com você que a gente termina o filme com o impacto do discurso. Mas se você parar por um momento, pegar o que ele tá falando, eu não tô falando pra você ir além. Cara, é um cara que tá mentindo pra sociedade inteira. Mentindo pro filho, pô. Pro filho. Ele acabou de quase perder a família pelas escolhas
escolhas que ele fez de deixar de permitir que o Batman invada esse local de justiça do governo, e ele presenciou o Batman torturar o Coringa na cadeia, meu amigo. Olha quem tá falando esse texto. É claro que o Gordon defende a parada, porque o Gordon tem a mentalidade tão distorcida quanto o próprio Harvey. Não, mas é uma escolha do diretor fazer isso também, né? Então... Cara, eu concordo com o Rodrigo que o Gordon, ele é moralmente questionável pra caramba como o Batman, sabe? E que o discurso vindo da boca dele vai soar tão moralmente decadente, né? Como o final do Batman é no filme, sabe? Só que, perfeito, tá tudo concordo com tudo isso, tá tudo isso no filme, sim. Mas o filme, ele não filma dessa forma. Não, sabe? Assim, não. Esteticamente, a voz em off, Batman é o herói. o tipo de enquadramento, toda a estética do filme não é de decadência, é de elevação heróica, é de heroísmo, de olha como essa pessoa está disposta a ainda assim fazer o que precisa ser feito, sabe? Eu concordo. Tudo isso que você falou realmente está no filme, factualmente no filme, mas o enquadramento, a forma de filmar... Mas é por isso que eu acho que o filme ele ficou muito mais interessante, porque a arte é isso também. O Nolan, ele vai colocar o cálculo dele, como a gente tá falando, ele vai calcular o filme, ele vai fazer tudo que ele acha melhor, mas não tem essa. Esse lado dele, subconsciente, vai estar no filme, cara. Artista é artista, tá lá e gera essa confusão que eu acho muito foda. Ele tá contando uma tragédia, mas com pinceladas de histórias em quadrinhos de super-herói. Então, assim, é maneiro porque tudo bem. Você vai pegar a molecada... Olhando por esse ângulo, a gente assim... adolescente, a gente vê o filme e fala, caraca, irado, meu Deus, Cavaleiro das Trevas, foda-se. Nossa, velho, Batman tá certíssimo. Só que você mais velho, você vai ver que tá tudo lá, que aquilo é uma tragédia terrível, decadência completa. Mas precisa de uma certa reflexão aí que muita gente não vai fazer, né? Mas tudo bem. Bom, não vai fazer, mas aí entramos no fato de Lobo de Wall Street, entramos na discussão. Entramos em vários fatos, exatamente. Exato, pô. Aí tem gente fantasiada de Batman na rua, né? Ó, tu tem uma coisa, aí você tá falando do Harvey Dent, né? Que, porra, é um absurdo realmente ele ser o Cavaleiro Branco, soa mal pra caramba. Soa muito mal. Soa mal, beleza, mas na época não soava, né, cara? Infelizmente. Interessante pensar nisso, né? Que na época não soava, né? Não soava. Mas o ponto, olha só como é que é engraçado. Como tá no filme que o Harvey, ele tem problema. O Harvey, ele é um cara tão radical, que ele vai virar um vilão. E não é culpa do Coringa simplesmente. Não é todo mundo que vai passar por uma tragédia e vai começar a matar gente na rua com a moeda. E isso tá no início do filme, sabe por quê? Porque o Harvey vira pro Gordon e fala assim, qual é o meu apelido que vocês me chamam? Ele já é chamado Duas Caras, cara, desde o início do filme. Antes da tragédia, antes dele ser o cara mau. Então assim, cara, o Nolan colocou tudo lá. Ele tá realmente dando dimensionalidade pros personagens. O problema é que a roupagem de super-herói, ele faz com que a gente, cara, se envolva e saia do filme falando, porra, Cavaleiro das Trevas, porra geral, vamos lá. Então, na cena do jantar, já dava pra gente perceber, Coringa venceu. Coringa realmente venceu. Tem que ver esse cara aí, vilão. Tem uma cena específica no filme que o Bruce Wayne evita que um carro colida com um carro da polícia, né? O carro da polícia tá fazendo segurança de um executivo da empresa dele, e é um momento em que o Coringa diz que vai explodir um hospital, então a galera quer matar esse cara. Se esse cara não morrer, vai explodir um hospital. Reese. É o Reese. E aí, vai aquela Lamborghini dirigindo ali e tal, na Gotham City, que lembra muito Nova York, né? Porque é uma inspiração. Chicago, ele é Chicago. Lembra muito Chicago, né? Mas lembra Nova York também, em alguns pontos. De qualquer forma, tem uma parte em que a gente vê essa Lamborghini cortando os carros, passando debaixo de trilhos suspensos. Isso remete a vocês outro filme? Remete ao primeiro filme do Batman Begins, que tem um trilho suspenso. Não, mas... E remete também à Operação França com o Gene Hackman. Operação França. O famoso filme do William Friedkin, né, que é a Operação França, tem uma cena muito famosa, que é essa cena de perseguição, né, e eles estão fazendo uma perseguição embaixo dos trilhos. Então eu fiquei me perguntando quando eu vi, né, caraca, esses filmes têm muitas coisas em comum. Tem a ideia, por exemplo, ambos os filmes estão falando sobre uma investigação policial, né, que tá tentando combater criminosos, né, digamos assim, né, aqui no caso é a máfia, mas lá na Operação França é um tráfico de drogas, né, um grupo de mafiosos também que estão traficando drogas, e meio que a cidade é meio que parecida, digamos assim, né, e eu acho que o Nolan, ele buscou essa referência pra falar, olha como que a polícia é corrupta, sabe, porque meio que a Operação França fala um pouco sobre isso, sabe, sobre os policiais quererem tanto resolver o problema que eles vão quebrar
quebrando a própria lei pra resolver. E no final é um banho de sangue, né? Operação França é um banho de sangue, dá tudo errado. Uma tragédia de fato. Uma tragédia de fato, né? E eu acho que o Nolan, ele chega e fala assim, não, vou trazer aqui, mas eu acho que a comparação que ele faz acaba sendo um pouco mais com a polícia, né? A ideia dessa polícia corrupta, da polícia que vai trabalhar pra máfia também e tal. Só que, não sei, de certa forma, quando você vai acompanhando, né, esse filme e Operação França, eu acho que acaba tendo uma outra relação que talvez esteja nas entrelinhas, talvez o Nolan não tenha pensado, mas que está aqui, que é com o Lucius Fox. Porque esse sistema que é a salvação que o Nolan vai apresentar pra gente, que é o sistema que o Lucius Fox opera, capaz de violar toda a privacidade em busca do Joker, cometendo crimes por um bem maior. Mais uma vez. Ele é meio que a mesma justificativa dos policiais lá de Operação França, né? Tipo, a gente comete crimes por um bem maior. A gente tá querendo resolver aqui o problema do tráfico, né? E aqui o problema do Joker, né? E eu não sei se ele faz isso percebendo ou sem perceber essa conexão. Mas, de certa forma, isso conversa muito com o zeitgeist da época, né? Que é o fato das Torres Gêmeas terem sido atacadas em 2001, início do século 21, né? E os Estados Unidos começar a diminuir, né, a privacidade das pessoas para poder combater, né, o terrorismo. Né? E o povo estadunidense apoiava muito isso na época, né? Realmente, eu aceito ter menos privacidade para ter mais segurança, né? Esse era o grande debate ético da época. Privacidade versus segurança. Sem grandes problematizações também, sem muita profundidade. Eu ainda acho até que o Lucius Fox aqui, ele até chega e faz essa problematização, sabe? Tipo, pô, isso é muito antiético. Exato, mas é só uma vezinha, só pra gente pegar ele. É só uma vezinha pra ajudar o Batman. Achar ali um líder da organização terrorista. É mais um momento que o Coringa ganha, né? Há alguma problematização. A questão é que, assim, o Nolan talvez nem conseguisse ir tão fundo nisso, mas mesmo que ele pudesse ir e fosse, ele ia transformar um filme em outra coisa. Seria uma desconstrução do filme de super-herói que nem estava estabelecido ainda também. Sim, né? sim. Cara, será que a gente não tá cobrando demais de um filme de super-herói, de ação e suspense? É isso. É um filme de ação, de suspense, então, e é um filme de super-herói. Muito bom. A gente tá cobrando, mas é nosso papel cobrar. É o nosso papel cobrar. A gente cobrou recentemente de um romance, né? Um romance, né? Na Índia. E a gente tá cobrando porque, justamente, essa palavra que você falou, Daniel, é herói. A gente cobrou de vez de vingança. A gente espera que um herói cometa atos heróicos. Cometa atos heróicos que eu falo assim, seja dentro da perspectiva de blockbuster. Sabem que o herói, ele é um exemplo a ser seguido, né, pro grande público. Não é um filme indie, sabe, de herói desconstruído. Se você coloca um herói num blockbuster cometendo atos, né, dessa natureza e o filme corroborando isso com a sua estética, sabe, de que isso é ok, o filme em si peca nisso. Eu não sei, cara. Eu não sei se peca. Não que seja obrigação do filme. O filme toma pra mim um posicionamento do qual eu discordo. Eu só acho que, assim, a gente tem essa percepção do herói de resolver a questão, mas não é essa a perspectiva que o Nolan tá apresentando pra gente desde o primeiro filme. Eu também acho. Então eu acho que não é justo a gente esperar que esse Batman seja o Batman da Liga da Justiça. Ele não é. E isso tá muito claro desde o primeiro filme. O segundo filme só tá fazendo um mergulho ainda maior e trazendo problematizações muito mais relevantes. De certa forma, aquela sociedade que tá indo ver aquele filme, que tá acompanhando aquela estética, ela não tá acompanhando essa estética só naquele filme, não. A sociedade em torno dela tá justamente naquela estética. Os americanos estão justamente entendendo que o Batman ali é o governo americano. Ele vai fazer o que for possível para proteger a liberdade. Então ele vai passar por cima do que for necessário para garantir o American Way of Life. A sociedade que tá assistindo aquele filme tá justamente nessa pegada. Ela tá justamente nessa roupagem. E eu acho que se você pensar nesse aspecto, o Nolan, ele avançou, ele deu um passo além, ele problematizou dentro da capacidade de época que dava pra problematizar. Ele botou todo o preço que o Batman vai pagar por essa escolha e todo mundo que estava do lado dele. E que a própria Gotham vai pagar por conta da existência de um justiceiro e tal. E aí, cara, tocando no assunto que você falou sobre a referência de Operação França, eu concordo, mas eu acho que o Nolan talvez ele esteja mais interessado na referência como cinema. Um pouco das referências que ele tem como cinema e na homenagem que ele vai fazer, porque esse filme é uma mistura de grandes referências do cinema, né? Tanto é que ele tem milhões de gêneros. Ele começa com um filme de assalto, que aliás é um microfilme de assalto maravilhoso, é um curta de assalto no começo do filme que já é maravilhoso. Ele vai ter uma estrutura de filme de ação, um filme de aventura. E se você pensar, cara, pra mim o filme que ele mais vai beber é Fogo Contra Fogo, cara. Fogo Contra Fogo do Michael Mann. É absurdo, né? O De Niro De Niro e Al Pacino. Al Pacino. Confronto de dois totens do cinema, Gato e rato, né? Em que você tem claramente ali um Al Pacino ali com alguns traços que vão lembrar um pouco Coringa, o De Niro um pouco Batman, né? É isso. Ele vai pegar toda a influência que ele tem e vai alimentar esse filme
filme, vai conseguir fazer uma miscelânea de influências do cinema e faz um grande filme, cara. E eu concordo contigo. Eu acho que Operação França faz muito sentido aqui, mas outros filmes também. Porra, é bom demais, pelo amor de Deus. Não, e eu acho que é isso, assim, né? No fim, eu entendo o seguinte, né? O Daniel falou, a gente não tá cobrando demais. Eu acho que a gente tem que olhar pra trás com um pensamento crítico, né? Criticar o que tem que ser criticado, elogiar o que tem que ser elogiado. Claro. E aqui, sabe, tipo, a gente tá fazendo esse exercício, né? Olhando pra trás, revisitando esse filme. E aí, realmente, talvez estejamos cobrando demais, Daniel, dele, né? Porque era outro momento e as pessoas não problematizavam muito essas questões na época. Sim. A gente mesmo não problematizava, tudo bem que a gente era bem mais novo, né? Mas a gente mesmo não problematizava. E ele passou como um filme de herói, como um filme de quadrinhos, foi influente pra caramba, né? Pra mim só existe essa sequência toda da Marvel por conta desse filme aqui, sabe? E é isso, talvez ele não tenha se dado ao direito de poder ir além num filme de super-herói naquele momento, né? Aquele momento pedia talvez, ele foi o quanto ele podia. Uhum. E é isso, ele permite que possa vir um filme hoje, em 2022, 2021, sei lá, que é o The Batman, aprofundar essa questão. Então, assim, pra mim, o grande avanço do Batman, esse novo Batman, é exatamente isso, ele perceber, o Batman novo, ele não só percebe que ele não vai resolver as coisas na porrada, não é só isso, né? É ele perceber que a questão não é você ter um indivíduo como um agente acima. Aí ouça o nosso episódio de The Batman, que é bom pra caramba, hein? É bom. E vai complementar esse, né? Porque é isso, é como se fosse um Bruce que amadureceu, pelo menos enxergou o que tinha que enxergar. Coisa que o Bruce do Christopher Nolan e do Christopher Bale não consegue enxergar. Ele não consegue enxergar que a solução não pode partir de um indivíduo simplesmente acima da sociedade. Não, parte da própria sociedade, com seus indivíduos compreendendo que pertence a ela. Eu acho que o grande ponto do Bruce do Nolan, e que talvez não esteja completamente problematizado, é um cara que se distanciou e se desligou de Gotham e voltou, entre aspas, pra salvá-la, algo que ele nem compreende nem respeita. Ele encara Gotham como uma cidade decadente, com a própria criminalidade. Então como é que ele vai salvar Gotham? Porra, dando porrada nela, sabe? Destruindo ela. O Batman evolui, né? Esse último Batman evolui, mas precisava da trilogia do Nolan, sem dúvida nenhuma. Isso que você falou, acho que faz todo sentido, né, cara? A violência de Gotham, né? E a violência de Gotham, ela evolui a ponto de criar o Batman, e o Batman também, né, faz a própria violência de Gotham evoluir, né, e criar o Coringa, né, criar os outros vilões. Pensando agora aqui, cara, é meio evidente no filme uma influência nietzschiana. Tem duas frases ali do filme que são referências claras a Nietzsche. No início do filme ali, né, quando o Coringa fala, tem a frase do Nietzsche, né, que o que nos mata nos deixa mais forte e tal, né, o Coringa fala, né, o que não nos mata nos deixa mais estranho, sabe, assim, mas é uma referência à frase clássica do Nietzsche, né, e também quando ele fala que ele pretende criar uma classe melhor de vilões, né, uma classe mais evoluída de vilões pra Gotham, sabe, trazendo essa evolução nietzschiana. Pra mim, assim, isso é claro. Do Super-Homem? O Super-Homem, mas o Super-Homem no sentido tanto de Batman quanto do Coringa, né, o Super-Homem... Aqui não tem nada a ver de Super-Homem, aqui é Batman. Super-Homem é outro filme, é outra coisa da DC. É outro filme, tô me confundindo, né? Que vai criar essa confusão mesmo. Eu acho bom você explicar. O Super-Homem do Nietzsche, né? Deixa claro pro nosso público não confundir, né? Super-Homem não tem nada a ver com o Super-Homem da DC, é um conceito o Super-Homem do Nietzsche, não o Super-Homem do Clark Kent. Do Clark Kent, exatamente. O Super-Homem, ele é, por Nietzsche, uma evolução do homem. E quando a gente fala uma evolução, não algo que seja moralmente melhor ou moralmente diferente. Pelo contrário, o Super-Homem do Nietzsche, ele é um ser que, como posterior ao ser humano, ele se desprende de uma moralidade de bem ou mal. Ele vive um mundo como se fosse um grande palco, como um artista, em que ele exerce a sua criatividade. As suas vontades, exatamente, sua criatividade, além de uma moralidade que ficaria no passado. E o Coringa, ele é um pouco disso, e o Batman também, pelo que a gente tá falando, né? Que ele invade outro país, dane-se a lei e tudo mais, pra exercer, né, a sua vontade, que é o que ele enxerga ali, no caso dele, como bem. Né? O Coringa também, ele é uma evolução dos criminosos, né, normais que querem dinheiro, que querem crime organizado, né? Ele é contra o crime organizado também, sabe? E aí, como ele traz que o Batman seria essa evolução, né, da ordem, onde a polícia não alcança, né? E o Coringa é essa evolução dos criminosos. Evolução é um termo realmente muito doido, né? Não é evolução pra algo melhor, necessariamente. É só, né, pra algo diferente do presente. Você vê como é que o Bruce basicamente é um cara tão imaturo emocionalmente, não é à toa que ele vai simplesmente resolver o trauma dele indo pra rua dar porrada em gente, né? Mas ele é tão imaturo que ele realmente, ele tem certeza que a Rachel ia casar com ele, largar tudo pra ficar com ele. Tipo assim, ele não conseguiu entender nada, cara. Você tá entendendo que esse é o Bruce da saga do Cavaleiro das Trevas? E que é isso, ele é um cara imaturo, ele é absolutamente incapacitado de entender as paradas. Ele não consegue entender que ele é o causador da porra toda. O máximo que ele faz é pro Alfred falar: Alfred,
Será que a culpa é minha mesmo, Alfred? Não sei, Alfred. Tô começando a ficar com a consciência pesada, Alfred. Cara, é o tempo inteiro isso, Aí cara. o Alfred não faz um trabalho bom, não. Ele fala, não, fica tranquilo, senhor Bruce. O Fred, não, segue em frente, mestre Bruce. Segue em frente. Mas aí que tá, eu não sei se o Alfred de fato acredita que... Ele fala assim, né? As coisas têm que escurecer um pouco. A noite é mais escura antes do amanhecer. É, um pouco antes de amanhecer. É uma frase do Harvey Dent, que o Alfred também, de certa forma, né, fala algo similar. Eu não sei se ele realmente acredita nessa loucura, mas fato é que essa noite vai ficar escura em Gotham pra sempre. Pra sempre. E no fundo ele sabe disso. E o exemplo que o Alfred dá pra pegar o cara lá, o ladrão das joias, foi queimar a floresta. Porra! Eu queimei a floresta. É isso, olha só, quem é o Alfred? O Alfred é o cara, amigo, que tipo assim, que no fundo ele concorda com essa porra, ele tem a mesma visão. É, exatamente. Pra pegar o Coringa, destrói Gotham, dane-se Gotham. É muito doido isso. É muito doido, cara. Mas é o que eu tô te falando. Mas é porque o Michael Caine, ele é muito carismático, então você... Ele é muito carismático. Eu queria que meu avô fosse igual ao Michael Caine. Ele é foda. E aí, falando isso aqui, sorriso no rosto, tu fica, pô, tá aí, Alfred. Gente, o Alfred tacou fogo na floresta pra pegar o cara. Pegar os rubis. E falou pro mestre Bruce, ó, esse é o caminho. E falou que esse era o caminho. Queima essa porra toda aí, né? Você pega o filme e você olha ele como uma estrutura de roteiro, é inacreditável. Esse filme ele tem pelo menos 4 ápices que são gigantescos. Parece que o Nolan, ele quis desafiar mesmo essa estrutura clássica de roteiro e ele consegue colocar, com 1 hora de filme, meter um ápice que é gigantesco. Ele simplesmente mata o comissário, ele mata a juíza. Esse momento do filme em que o Coringa entra na festa, cara, é um ápice que é maior de quase todos os ápices que eu já vi em cinema, assim. É muito foda esse momento, É brilhante. cara. Não, o filme é brilhante. É brilhante. E tá no meio do filme. E ainda assim ele não empalidece os ápices que vem depois, cara. É absurdo, cara. Essa cena na cobertura lá, naquela festa, é incrível. Incrível tudo. Diálogo é incrível, o momento que entra o Coringa, sabe? A forma como o Harvey Dent tá meio perdido e o Bruce pega ele na gravata quando ele tá conversando com a Rachel e tá percebendo que deu ruim, a Rachel não vai casar com ele. Cara, é muito foda. Não, muito foda. Realmente, porra. essa cena, ela é muito memorável, assim, sabe? Agora que eu tava revendo o filme, porra, como essa cena é foda, cara. E você falou uma coisa, porque quando acontece essa cena, basicamente é quase que um clímax, né, pra uma resolução, né? Exato. Parece que, tipo, você vai chegar num clímax pra resolução do filme, e ela é meio curta ainda no início, e o filme acaba ficando muito longo, porque ele constrói umas 4 dessas, né? Mas umas 4. É. E é bizarro porque você vê a capacidade dele de, assim, ele tá criando tensão, claro, com a trilha, óbvio, com a própria filmagem, mas ele cria tensão, por exemplo, com o fato, sabe, do Harvey Dent tá meio chocado e meio perdido com o fato da Rachel não corresponder ao pedido de casamento. Só isso já aumenta a tensão. E ele constrói isso no momento que a Rachel também vai conversar com o Bruce quer parar, sabe? E aí entra o Coringa e ele simplesmente pega aquela festa e fala assim, ó, toma, Coringa, o palco é seu, porque são, tipo, sei lá, 2 minutos, 3 minutos que é do Coringa, cara. E realmente parece que pegaram o Heath Ledger, toma, faz o que você quiser. Sabe o que é foda? O Coringa aparece menos nesse filme do que a gente acha que ele de fato aparece. Ah, com certeza. Mas, cara, toda vez que ele aparece... Ele transborda. É bizarro demais, cara. É bom demais, Eu tenho um DVD com os extras. E os extras são muito legais, esse filme vale muito a pena ver. E um dos extras fala sobre o figurino, e o figurino do Coringa em específico. E eu tive a real percepção. Eu lembro dessa sensação e eu fui ver o extra depois. Cara, quando o Coringa entra nessa festa, dá pra tu sentir o cheiro do Coringa. Dá pra sentir. É impressionante como esse paletó meio suado, sujo, o cabelo dele tá sempre oleoso. Suor na maquiagem. E quando ele chega perto da Rachel, ele caraca, mano, é incômodo pra ela, é incômodo pra nós, cara, porra. É cara, foda, cara. Esse filme, ele tá todo nos detalhes, assim, a construção da própria piada, quando ele vira pra um dos convidados e fala, você lembra meu pai? Cara, essa piada foi construída ao longo do filme pra você entender essa micro piada nesse momento, sabe? Porra, eu falei pro Fábio em off, o lance da moeda é sensacional, cara. O Harvey Dent, ele usa uma moeda que tem 2 caras, e ele usa isso durante todo o filme, ele estabelece isso, olha, eu faço minha própria sorte. E aí, essa moeda, ela vai queimar junto com ele no galpão, sabe? E vai representar o 2 caras, vai representar a virada pro lado sombrio. Isso é muito quadrinho. É quadrinho, é impactante, é poderoso. E essa moeda vai significar a própria Rachel, a morte dela, porque essa moeda estava com ela. E ele tem a notícia da morte dela através da
moeda, né? Quando ele Através pega a da moeda, cara. É que Óbvio, há essas questões com o Nolan, ele passa por cima nesse argumento mais simplório, mas é inegável que os detalhes com que ele vai se preocupando na construção dos personagens, cara, é estupendo. Assim como, cara, o arco do Duas Caras é um filme só, num filme que tem zilhões de personagens. E o arco funciona perfeitamente no filme. Não precisa de mais nada. A cena do duelo dele com o Coringa, que é no meio do filme, aquela dele, do Batman com Bate-moto, né, e o Coringa de caminhão. Velho Oeste, olha o Velho Oeste. De Velho Oeste, exatamente, que parece que vai ser o confronto final do filme. Porra, com 2 horas de filme ainda tem mais 1 hora de filme depois disso. Olha só, você tem esse confronto que é sensacional, né? Que você tem o Coringa tá no caminhão, vai enfrentar o Batman na moto e se inverte os papéis. Aí tem o Batman na moto e o Coringa sem nada, com uma faquinha de passar manteiga no pão. Aí você pensa, como o Gabriel falou, cara, isso já vai ser o confronto mais foda. Não. Você tem ainda o confronto na cadeia, com os dois, porra, naquela sala do interrogatório, que talvez seja numa das melhores cenas do cinema. Porra, tô exagerando? Cara, essa cena é incrível, mas assim, tem uma parada que me pega demais, mas demais. Que é quando o Coringa vai visitar o Harvey Dent depois que ele tá... sei Tá de que você vai falar. Cara, ele tá de enfermeira e ele tem um adesivo da campanha do Harvey Dent. Do Harvey Dent, E quando o Harvey Dent olha pra ele, ele dá um... ele dá um oi, assim, com um sorriso. Aquele oi sem graça, tipo... Caralho, meu irmão. Sorriso amarelo. Cara, é muito foda. Aquilo é Batman ano 1, sei lá, desenho, né? Aquele animated series. É demais. Demais, cara. Como é que pode, cara? É bizarro. E quando ele tá sentado naquela sala de interrogatório, que tá com o policial protegendo a porta ali, que já é um absurdo, o policial dentro da porra da sala com ele, mas tudo bem. E aí ele pergunta pro cara quantos colegas de trabalho ele matou. Aí o cara fala, tu matou 6. Aí ele, 6? Tipo assim, caralho. Ele nem fala, né? Ele nem fala, ele só manda um 6. É só Tipo, gesticula caralho. com a boca, muito cara, foda mesmo. É uma parada foda. Que elenco, porque, cara, o Heath Ledger tava no auge dele, né? No auge, cara. Pô, uma dor muito grande perder o Heath Ledger, cara. Absurda, cara, absurda. E você vai ter, cara, porra, Gary Oldman, Morgan Freeman, Christian Bale. Não, o Christian Bale fica meio apagado no filme de tanta gente foda, né? Foda, Caraca, Morgan Freeman, a Meg Gyllenhaal, que é foda pra caralho. Eu gosto muito da Meg. Também. O Aaron Eckhart, né, que é o Harvey Dent, que fez Obrigado por Fumar, né? Esse cara ficou marcado na minha vida. Que você me apresentou, né? Pô, é um elenco muito foda. Michael Caine, né? Michael Caine. Mas é isso também, a única forma que o Nolan tem de colocar tantos personagens no filme, né? Porque ele sabe que não tem tempo de desenvolver todos eles e ele precisa colocar atores que vão, como a gente falou aqui, extravasar cada cena que eles têm. 1 minuto pra um cara como Morgan Freeman, cara, vale muito mais tempo de tela, né? Pô, a cena minúscula que ele tá dando aquela lição de moral no Reese, né? Que o Reese aparece a planta baixa do Tumblr. É muito foda, cara. Antes dele falar, você já sabe o que ele vai falar, basicamente, né? Que é foda. Pelo olhar dele. O Morgan Freeman é foda demais. É foda, cara, é foda. Então, assim, que filme. É uma conjuntura, né? Muito especial pra esse filme, pro Nolan, né? Porra. E, porra, dá muita pena tu saber que, óbvio, né? Esse filme fecha muito bem, né? Acho que é consenso aqui que, de certa forma, o arco do Batman poderia se encerrar tranquilamente aqui, né? E não ter o terceiro filme. Mas óbvio que o filme faz 1 bilhão, então, obviamente, é uma regra básica do blockbuster. Você precisa enfiar uma continuação. E, cara, o roteiro pré-estabelecido, ele já conta com a participação do Coringa, porque é um personagem muito forte, cara. Você tira isso, chega a ser uma pena pro cinema em si, de fato, sabe? Porque existia um potencial dessa série, né? Desse arco, fechar de maneira estupenda, uma das maiores trilogias da história do cinema, sabe? Sim, o terceiro filme fica manco, né? O terceiro filme, ele perdeu um alicerce poderosíssimo. Eu acho que o terceiro filme, ele perde a estrutura que estava sendo construída, né? Porque o Nolan tinha realmente um terceiro roteiro e que era totalmente baseado no Coringa também, e em você criar amplitude para esse caos que está sendo implementado. Obviamente ele iria se inspirar em quadrinhos como Dia das Bruxas, Longo Dia das Bruxas e tal, porque é isso que eu tô falando, era um arco de tragédia, cara, tipo, que o Coringa ia chegar num patamar em que Gotham tá sendo destruída. Talvez, obviamente, o final, o Batman vai contornar, mas percebendo que vai ser um ciclo interminável, sabe? Mas assim, eu posso falar do terceiro filme 1 segundo, assim, porque eu sei que ele é uma decepção pra muitos. O filme não é tão ruim assim. Não é tão ruim. Não é. Mas eu vou te falar que construção que esse filme fez pra me fazer esperar o terceiro filme, porque eu lembro, Rodrigo, eu não sei se o Rodrigo lembra disso. Eu lembro De eu falar que eu sonhei sobre esse filme. Eu lembro de conversar com vocês. Eu sonhei com o Bane mais de uma vez. O Bane era foda. O Bane nas propagandas, assim, né? Foda. Era foda demais.
O terceiro filme vai ter um monte de problemas, porque eu acho que eles não souberam pra onde levar necessariamente. Não souberam. Porque, não souberam. assim, nem é por conta do Coringa que não tá no filme, Mas sabe? assim, o fato do Coringa não tá no filme necessitou uma mudança muito brusca de roteiro, porque... Mudou muito. Mas aí você precisa de tempo, refaz, né? Tipo... Cara, mas é que tá, eu não sei se haveria possibilidade de você lidar com a ausência de um personagem tão poderoso sem ressalvas, sabe? Eu acho que foi isso que aconteceu, não tinha o que fazer mesmo. Mas de qualquer maneira eu concordo com o Fábio. Eu acho que eles podiam ter dado mais tempo pra trabalhar então nesse novo roteiro com um pouco mais de calma mais. Mas eu acho também, cara, que até o Nolan também queria já romper com esse projeto. Ele já tava cansado. Exatamente. É a produção, né? Warner. E quem ocupa um pouco esse espaço no filme é a mesma coisa que acontece aqui, né? O Michael... o Cillian Murphy, perdão. Cillian Murphy. O Cillian Murphy tá nesse filme, né? E ele tá no terceiro filme também, ele não estaria. Aquela parte lá do tribunal do terceiro filme seria com o Coringa. E ele é demais, né? Mais um ator formidável que o Nolan consegue. Ele é Oppenheimer. Mais um ator, isso que eu ia te falar. E vou te falar uma coisa, eu adoro o espantalho dessa saga do Nolan. Não, o espantalho é demais. Cara, Gotham do primeiro filme pra Gotham desse filme é muito diferente. Não sei se vocês perceberam isso também. Sim. Mas assim, me parece até um outro cenário. Eu acho que aqui é onde o Nolan de fato peca. Eu acho que a Gotham City do Nolan, ela não é um personagem, sabe qual é? Concordo. Do The Batman, ela já me parece mais viva. Mais viva, sabe? E a Gotham mais viva como personagem, sem dúvida nenhuma, é do Tim Burton, né? Ah, caraca. Pô, Batman do Tim Burton é muito bom. O Tim Burton fez aquele Batman, né, e uma Gotham City totalmente estilizada, com ar gótico mesmo, né? Com aquele estilo visual do Tim Burton, né? E o Nolan quis trazer um Batman que pudesse existir no mundo real. E aí, que eu vejo muita gente comentando, é um filme de herói mais realista. Eu acho que não à toa também, como a gente falou, né, influenciou todo o movimento Marvel a posterior, tanto que o primeiro movimento da Marvel no cinema foi com o Homem de Ferro, né, que também é um super-herói, e teoricamente ali também é só calcado na rico, realidade. Né? Aspas ali, calcado numa realidade. Que mete uma tecnologia lá no peito, né, estranha, mas tudo bem. Isso, exatamente, mas que é menos estranho do que, né, porra, um Hulk. Eu ouço muito isso, e aí não é nenhuma crítica que eu faço exatamente ao filme, mas as pessoas, né, que categorizam ou buscam ou querem, né, um filme de herói mais realista, o que pra mim isso é uma bobagem. Uma coisa que a gente tem que ter em mente é que sempre a arte, né, ela vai ter camadas, né, da visão, né, do artista sobre a realidade. A arte nunca vai ser a realidade pura em tela ou na mídia, né, da arte. Se você vai fazer uma arte em texto, né, você vai transformar a realidade em palavras. Se você vai fazer a arte em HQ, né, como é o do Batman e tudo mais, né, você vai transformar a arte, né, em desenho, né, com textos. Até a fotografia, né, ela tem o olhar editorial, digamos assim, o olhar, né, de quem tá por trás. Até a foto, né, como arte, ela não é necessariamente uma visão realista. O realista que eu quero dizer assim, ela é diferente da realidade. E quando a gente fala de filme de super-herói realista, na verdade o que a maioria das pessoas está fazendo é querendo projetar super-heróis na realidade. Ela começa um exercício imaginativo dentro de si, de começar a pensar em heróis e figuras heróicas dentro da realidade em que a gente vive. E isso é muito perigoso, né? Porque esse tipo de exercício, né, além, né, de criar figuras heróicas, às quais a gente vai delegar os nossos problemas, ela faz pior. Ela causa como efeito colateral, imaginar se existem pessoas superiores, também existem pessoas inferiores, né, que no mínimo são delegadas a um papel menor ou, né, de serem subservientes e de não terem papel, né, na tomada de decisão de suas próprias vidas. E onde é que a gente vai tentar encontrar esses super-heróis na vida real? Em figuras, como são super-heróis, né, eles vão estar sempre em figuras de poder, seja poder político, ou grandes empresários, ou pessoas poderosas, elas vão começar a serem enxergadas por muita gente como super-herói. Então, acaba acontecendo que qualquer bilionário dono do Twitter pode ser tratado como qualquer bilionário rico, normalmente branco, mais truculento, mais violento, começa a parecer super-herói. Para as pessoas que começaram a exercitar muito músculo do realismo super-heróico, que na verdade em busca ainda mais se for um bilionário dono do Twitter. Exatamente, porque aparece até no Homem de Ferro 2, mas não vou entrar em polêmicas, cara. Então, assim, pra mim o Batman, querendo
ou não, ele começou, né? Não é culpa do Nolan, tudo bem. É um zeitgeist. Mas é um zeitgeist, exatamente. A gente tem que lembrar que em 2002 você tem ali Identidade Bourne estabelecendo um ultra-realismo ali. Ultra-realismo. O James Bond começou a ser mais realista, pé no chão, ele sentia dor. Né? Exatamente. O James Bond, do Daniel Craig, né? E agora é engraçado porque parece que o movimento agora é aceitar essa fantasia natural dos quadrinhos, das histórias de quadrinhos dos super-heróis, Como tem que ser, né? Porque quando você realmente... Esse exercício da realidade, né, Gabriel? Gostei muito. Cara, assim, como tem que ser, eu acho que também é uma determinação um pouco complicada, porque, assim, você vai ter quadrinhos como, por exemplo, Piada Mortal, que vai servir como influência pra esse filme aqui, Cavaleiro das Trevas, que tem essa pegada um pouco mais profunda, plausível, dentro de uma estrutura um pouco mais semelhante à realidade, e que ainda assim não tem sua importância, né, como obra artística, Não, né? claro, eu tô dizendo assim, com posicionamento fora da realidade, sabe? Tipo, não, isso aqui não é realidade, isso aqui é uma fantasia, sabe? O Batman do Tim Burton, por exemplo, né? É um Batman altamente pautado em um mundo fantástico, né? Você não imagina aquele Batman no mundo real. Eu não esqueço o comercial do Batman do Tim Burton. Adoro o Coringa. Cara, eu achava aquilo fantástico, cara. Esse filme era demais, cara. São maneiros, os filmes de Tim Burton são legais. Não, né? mas é isso. Eu acho que, Rodrigo, o que eu tô falando é mais assim, das pessoas conseguirem separar isso, sabe? Porque melhor, né? É um exercício que tá sendo construído aos poucos depois do que a gente viu também. O mundo acontecendo em função também, sabe, dos filmes de herói e as pessoas levando por pessoas comuns da realidade a níveis de heróis, como o nosso dono do Twitter aí, Cara, né? mas você acha que a gente passou por esse momento já, assim, de... Não passamos. Mas eu concordo com o que o Gabriel falou, porque esse filme realmente, talvez ele não tenha iniciado esse movimento, mas talvez ele seja o maior exemplo, né, de potencial no cinema desse exercício, né, de você imaginar super-heróis na nossa realidade e as consequências disso. E eu perguntei se vocês acham que esse momento passou, porque assim, eu acho que talvez no cinema, para espetáculo, para Hollywood, talvez esse movimento tenha passado. Mas na nossa realidade aqui, no nosso multiverso, a gente ainda tá fazendo esse exercício, cara. A gente ainda tá colocando indivíduos acima de regras, de estruturas, acima da sociedade, né, cara? Acima da sociedade como um todo. E não pertencente a ela, né? E não fizemos o exercício de problematizar, né? A gente tá fazendo esse exercício agora no ano passado pra um filme que tem mais de 10 anos atrás. Mas a gente não fez esse exercício de problematização ao longo do tempo. A gente não pensou que Coringa tá fazendo terrorismo lá atrás, sabe? Que a gente tava combatendo, o Batman tá combatendo o terrorismo com atos tão atrozes, talvez, quanto, né, o resultado que o Coringa tá trazendo. Do Bush. Né, essa associação entre o Bush é muito clara. Não era, talvez, tão clara na época, né? Mas até tinha, né, críticas na época falando sobre isso. Mas eu acho que é esse caminho, assim, sabe? Tipo, um passo, a gente já vê, por exemplo, esse castelinho da Marvel se desmontando um pouco, sabe? Tipo, por exemplo. E isso eu acho que é um passo dessa problematização, sabe? Ou as pessoas cansaram. É que tá... Eu acho que né? sinceramente, que é esse o ponto só. As pessoas só cansaram. Eu acho que como todo exercício imaginativo, uma hora cansa. Uma hora cansa. Mas sabe, Daniel, você fala sobre isso, e a gente tava comentando sobre essa ideia do realismo e tal, e eu fico, assim, pensando, porque, pô, já existia material que discutia isso, por exemplo, como o Watchmen, sabe? Do nosso Alan Moore. O Alan Moore também, que a gente fez um programa excelente sobre V de Vingança aqui no Enquadrando, ouço. V de Vingança. Hoje em dia o Alan Moore se tornou esse velho ranzinza que a gente ama, porque ele mesmo faz essa autocrítica, de que ele tentou justamente criar esse tipo de estética para apontar os erros desse exercício imaginativo do presente, só que ele começou a ver que isso estava sendo usado para as editoras de quadrinhos ganharem mais dinheiro, para lançarem mais quadrinhos, lançarem filmes, sabe, sobre mais quadrinhos, sabe, e aí ele ficou puto e viu que não tinha como ganhar nesse jogo. Ou seja, a obra dele foi cooptada pelo sistema, pela indústria, pela estrutura, foi cooptada pelo sistema. Exato, ele pulou fora. No final tá o Zack Snyder fazendo as pessoas se apaixonarem pelo Rorschach. Então a gente vai ver que realmente, né? O problema tá onde? É difícil. Pô, se tem um cara que não deveria tocar em Watchmen, é o Zack Snyder, cara. Não tem maturidade pra isso, mano. Né? Não tem maturidade pra isso, pra entender o que tá ali, mano.
Enfim, então, galera, se vocês curtiram esse programa, curtiram esse episódio, por favor, divulguem. E vocês podem entrar em contato com a gente nas nossas mídias sociais, nas pessoais, ou também na do Enquadrando em @enquadrando_oficial no Instagram, Enquadrando_ no Twitter. E tem o YouTube do Enquadrando, o TikTok do Enquadrando, tem tudo do Enquadrando. Então, se vocês quiserem continuar esse assunto, falar, não gostei disso, não concordo com o Daniel, vocês podem falar. vocês podem ir lá. Caramba, só pra falar que não Gratuito. concorda comigo. É bem gratuito. Gratuito. É ruim, cara. Geral concorda com o Daniel, sim. É impressionante, né? O Daniel é unanimidade. Eu sou a voz da razão, né? É verdade. Quando eu consigo falar, né? Tentam me calar, querem me calar? Querem me calar. Então, galera, um grande abraço. E bons filmes. Por isso eu defendo mais uma vez o Nolan aqui, Meu porque Deus do ainda céu. que ele tenha uma visão muito errada em algumas coisas, que pelo menos é o que eu acho, mas eu acho que ele tem a sensibilidade dele em perceber de alguma forma, poderoso dentro dele, de que o Batman numa sociedade seria uma coisa atroz, sabe? Tá no filme. Cara, ele passa de moto dentro de um shopping. Ele passa de moto dentro do shopping. No metrô, estação de metrô. Estação de metrô. Em alta velocidade, com um pneu que parece... Gigantesco, né? Ele vai destruindo o retrovisor de todos os carros numa fileira. E pra ele passar, ele vai destruindo os carros, vai explodindo os carros. É isso aí, cara. Ele resolve dessa forma. Então, assim, a crítica tá lá. É só isso. É só isso. É muito Não, foda. de fato. E sobre essa ação do filme, só pra a gente poder pontuar, né? Porque esse filme é um filme de ação. E isso é impressionante, né? Sim. Então tem perseguição, como a gente falou, né? Tem essa cena do caminhão que é absurda. Pô, o caminhão virando. Que é efeito prático. Tem uma referência a Matrix, tá? Que é o helicóptero batendo no prédio. Pra mim isso é uma referência a Matrix. E quando o vidro faz aquela onda, pra mim é Matrix. Exatamente. Não, então, e aí ele joga um helicóptero no prédio e quando eu falei, caraca, isso me lembra muito Matrix, né? E aí depois o helicóptero voa na tua cara, né? O que é bem interessante, porque parece muito efeito prático aquilo ali. Eu fiquei, caraca, será que o Nolan destruiu um helicóptero? Cara, ele virou um caminhão, cara. Ele virou um caminhão. De Ele brincadeira. virou um caminhão, né? Ele jogou aquele trailer, aquela caminhonete, sei lá que porra era aquela, jogou no lago. Ele fez tudo isso. Ele explodiu o hospital, tipo, vazio lá, a estrutura, na verdade, o prédio. Ele fez tudo, cara. Essa parte é maneira da explosão, porque a cidade, né, deu alerta, né? Pessoas ligaram para as forças policiais porque tava tendo uma explosão, né, numa fábrica, né, de tecido, sei lá o que era. E a explosão, ela tinha que ser coordenada porque realmente o Lydia tinha que vir andando, né? Ele tinha todo um risco ali naquela estrutura, porque, primeiro, tinha que fazer uma vez só. Né? E a cena não tem corte. Acho que sim, né, cara? Ela não tem corte, né? Então ele precisava fazer exatamente o percurso ali, dar aquela olhadinha pra trás e tal. Então foi uma cena difícil. Foda. Foda. Realmente aquele controle remoto era cara, é espetacular. Era um dispositivo explodido. E tu vê, é a arrogância do Nolan que faz com que também ele crie cenas tão espetaculares, né? Sim, é esse preciosismo dele de querer fazer tudo que faz com que a gente tenha cenas também que ficam no nosso imaginário. E as cenas de ação são incríveis. Ainda que eu vou te falar que hoje em dia eu tenho um olho muito afiado pra essa montagem de edição, sabe? De ação. Sim, e aí, se você tiver um olho muito afiado, é triste, porque às vezes você vê uma cena que não complementa a outra, você fala, ele entrou no beco e saiu no meio da cena. E o Tumblr que ele vai cair de cabeça pra baixo, tem o corte pra ele poder cair de pé. Porra, ele ia cair claramente de cabeça pra baixo. Tipo, ia ficar ridículo. Mas pelo menos aí tem um corte e tal. Se você for olhar a montagem, no meio da montagem tem uma cena nada a ver, que você fala, caraca, ele entrou aqui e saiu ali, sabe? Tipo, realmente tem umas coisas meio assim. Mas na velocidade do cinema, ninguém vai perceber, assim, sabe? Tipo, vai passar muito fácil. Mas é uma ação estupenda desse filme, de fato, que o Nolan consegue e, porra, é ação atrás de ação, cara, impressionante. Eu acho que o Nolan tem um talento, assim, que ele realmente, por exemplo, o Rodrigo, ele foi cooptado por esse filme e, né, esse é o ponto de partida dele. Ele conseguiu enxergar que esse filme tinha alguma coisa diferente, ele foi atrás. Foi além. E eu tenho outros exemplos de alunos meus, por exemplo, que vão atrás em filmes em específico do Nolan. Eu acho que ele tem realmente aquela questão de ele parecer um pouco diferenciado, talvez essa não seja a palavra, mas não ao ponto de ser tão distante e ser convidativo.
sabe? A cena do diálogo entre os dois, né, do interrogatório dentro da polícia, cara, ela é cheia de movimentos de câmera que, cara, só aqueles movimentos ali já te passam muita informação, sabe? Por exemplo, a câmera virar de cabeça pra baixo no final, quando o Batman e Coringa estão, né, conversando, parece óbvio, mas, cara, funciona, faz muito sentido, funciona, sabe? Isso convida as pessoas. É diferente o suficiente pra você perceber a habilidade do cara, sabe? E as pessoas são convidadas. É diferente o suficiente pra você perceber que tem uma linguagem ali, né? Exato. Isso convida as pessoas. Eu acho que ele tem um papel importante ali. E a pessoa fica instigada. Por que ele filmou o Coringa de cabeça pra baixo? E aí a pessoa começa a pensar... eu acho, e no fundo eu até torço pra que esse novo filme dele seja bom. Oppenheimer. Oppenheimer. Eu acho que vai ser complicado, realmente, o discurso ali perigoso, complicado. Então tomara que ele retome a carreira dele, né? Que tá meio avoada aí, tá meio perdidona aí. Depois de Tenet ficou complexo, né? Porra, Tenet, pelo amor de Deus, Tenet. Exatamente, Tenet deixou tudo complexo. E Oppenheimer é o último filme da história, né? Porque ele vai explodir uma bomba atômica. O último filme do cinema de Hollywood. Ai, meu Deus do céu. A gente, não sei o que é da SHIELD lá. Agente da SHIELD. Foi a Agente da SHIELD que ele fez? Não sei, relançando? Como que ele relançando? Isso aí já tá sendo cortado tudo, isso aí, óbvio. Que tá sendo relançando? Quem tá relançando Relançando o quê, não, foi mal. Não tem o lance que a Marvel... Eu vou achar aqui, perdão. Eu podia ter colocado isso na pauta, até tirei, porque eu achei que não era tão... Invasão secreta? Exatamente, invasão secreta. Não, Nick Fury, agente da SHIELD. Nick Fury, agente da SHIELD. Exatamente. Nossa. Não é parecido com o que a Marvel tá fazendo? Nem sei. Essa porra já é. Deixa, já foi. Meu Eu Deus Eu tô de saco cheio já disso, cara. Não aguento mais ver. Cara, eu quero fazer um desabafo aqui, deve ir pro erro também. Cara, eu não aguento mais a Marvel ficar lançando subproduto dos filmes dela, cara. Já é filme pra caramba, já é infinitos filmes. Cara, tem que assistir infinitas séries também agora, cara, pra tu conseguir entender tudo. Pô, pelo amor de Deus. Não. Cara, esquece isso. Vamos trocar o assunto. Vamos trocar o assunto. Meu Deus. Só, rapidinho, não. Sabe por quê? Vai ter uma série da subvilã da série do Arqueiro, que por sua vez já é um spin-off de Vingadores. Sub-Avenger. Porra. Tem que assistir até a terceira divisão da Marvel. Então, eu esqueci de preparar tudo, porque hoje o dia foi uma loucura. Eu não preparei sinopse, não preparei apoio. Depois? Caraca, sinopse é mole. Porra, O Jovem Bruce. Patrão Bruce. Basicamente... Vou colocar uma sinopse aqui qualquer, mas a gente precisa fazer o Apoia-se, né? O último programa eu errei, eu falei apoia.com, sei lá, falei qualquer coisa. Tu tava muito doido no último programa, cara. Eu tava muito doido, desculpa. Caralho. Até na pintura, quando a gente tem um movimento artístico, né, do realismo, né, na pintura, né? O pessoal fala, vai estar retratando, vai estar pintando as coisas como elas são. Não exatamente. Quando a gente chama de realismo na arte, ela, na verdade, é um movimento que é tão fantasioso quanto todos os outros, sabe? É tão fantasioso quanto, sei lá, quanto o cubismo, quanto o surrealismo, quanto o expressionismo. A questão é que o realismo, na arte, tá? Ele é tão blá 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 quanto os outros. Mas ele vai tentar voltar mais pro mundano, em vez de para grandes atos heróicos, sabe? Para coisas mais mundanas e foco em pequenos detalhes, né? Vai dar uma importância maior pros pequenos detalhes do mundano, em vez de uma visão mais estilizada ou heróica, né, da realidade. Esse é o realismo na arte. A grosso modo, tá? Isso que eu tô falando, beleza, pessoal? O Daniel comendo aí um biscoito. Daniel tá muito envolvido com o teu realismo aí, cara. Não, pra não perder aqui, porque eu raciocínio... mundano, que vocês estão dando muita importância, isso é um exemplo. Perfeito. Então, porque assim, ao mesmo tempo, eu concordo com muito o que o Gabriel falou. Esse filme tem uma importância... quando você pensa... Rapidinho, quando você... Foi mal. Ok. E aí quando você pensa em heróis que... foi muito cortado. Foi mal. Eu ia colocar uma frase só, na verdade. Coloca a frase, cara. Vai.